A razão pela qual muitos estão desfalecendo na fé é porque saíram de um ambiente. Olha para mim. Entenda o que eu disse aqui. Por que as pessoas estão esmorecendo na fé? Porque elas saíram de um ambiente onde a fé é cultivada, onde o crer se desenvolve, onde o espírito amadurece. E nós temos que aprender a permanecer no lugar onde a nossa convicção ela é ativada dia após dia. Hoje foi dia de crer, irmão, amanhã é dia de crer de novo. Depois da manhã é dia de continuar crendo. Mas o que vai sustentar a nossa fé, o nosso crer, é permanecermos no lugar. É permanecermos no ambiente. A primeira canção que o Otávio começou a cantar aqui é o que eu vou falar nessa noite. É sobre estarmos num ambiente onde a nossa confiança ela é estimulada. Obviamente, querido, eu estou falando isso para você porque a minha confiança foi estimulada. Por quê? Porque eu estive num ambiente onde por dentro eu fui levantado. Porque eu estive num ambiente onde a minha fé veio para fora. Onde eu fui incentivado a continuar. E querido, você tem que aprender a permanecer nesse ambiente. Porque se você deixar, outros ambientes vão sufocar você. Então, meu irmão, fique no lugar onde a palavra vai estar em perspectiva na sua vida. Já eu vou citar uma passagem aqui que a gente já conhece bem ela. Mas o que você tem que entender é que você não pode sair do lugar onde a palavra é a sua perspectiva. O que é a sua perspectiva? É aquilo que você espera, é aquilo que você foca, é aquilo que você se redireciona. A fé não vem por ouvir e ouvir a palavra. Quando você e eu aprendemos a ficar na perspectiva da palavra, o que você acha que vai acontecer? A sua fé nunca vai esmorecer. A sua fé sempre vai estar apoiada em algo que sustenta tudo. A Bíblia diz que a palavra de Deus sustenta todas as coisas. A sua fé tem que estar sustentada nesse lugar. Amém? Veja Pedro, nós vamos aqui citar o exemplo de Pedro. Pedro, ele teve a sua perspectiva em algo que Jesus disse a ele. E enquanto ele se manteve na perspectiva do comando de Jesus para ele, ele teve firme. Repita essa palavra comigo, perspectiva. Quem que nunca, querido, criticou Pedro por ele ter afundado? Eu mesmo, várias vezes eu já preguei falando de Pedro, descendo a lambada nele. Um monte de gente critica porque Pedro afundou. A questão, querido, é que a primeira coisa que Pedro fez foi colocar em perspectiva o que Jesus falou com ele. Eles viram Jesus andando sobre as águas, ficaram com medo, mas Pedro, de alguma forma, ouve o Senhor falar, porque Jesus disse para eles: não tenham medo, sou eu, não sou um fantasma. Então Pedro diz: se é o Senhor mesmo, preste atenção nisso, manda-me ir ter contigo. E debaixo da perspectiva da palavra de Jesus, Pedro foi. Então veja que a palavra de Jesus deu o sustento que a fé de Pedro precisava para andar sobre as águas. Por que alguns estão esmorecendo? Porque perderam a perspectiva da palavra de Deus. Agora, qual foi o comando de Jesus para Pedro? Olha o comando de Jesus para Pedro. Esse é o comando do Senhor para nós. Jesus disse assim para Pedro: venha. Se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo. Pedro foi safo, irmão. Pedro foi um cara esperto. Já vou chegar nessa declaração dele. Mas qual foi a voz de comando de Jesus para Pedro? Foi: venha, venha. É isso que ele está falando para mim e para você nessa noite. Venha. Vamos ler o texto? Mateus 14, verso 28 e 29. Mateus 14, verso 28 e 29. Olha o que diz aqui.
Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Venha. Quer ver? Olha para mim agora, olha para mim. Essa palavra é tão poderosa, porque às vezes você passa por um texto como esse, e você só lê e vai indo embora, você não presta atenção aos detalhes. O venha aqui de Jesus para nós é só um venha. Mas quando Ele está chamando a mim e a você, não é só para andar sobre as águas. Olha o que mais a Bíblia diz. Jesus disse: venham a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Não é só para andar sobre as águas. Está cansado? Venha. Está sobrecarregado? Venha. Quer mais? Venham e voltemos para o Senhor, pois Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. Depois de 2 dias nos dará vida. Ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Mas Ele diz: venha, voltemos ao Senhor. Quer mais? Venham, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos ao rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos. Venham, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Está vendo aqui o chamado? Eu te dei 3 chamados: Mateus 11, 28, Oséias 6, 1 e Salmos 95, verso 1, 2 e 6. E tem muitos outros chamados do Senhor. Venha, se aproxime, porque é quando você se aproxima, querido, que o ambiente se forma. É quando você se aproxima que o ambiente se desenvolve, cresce. Por que outros ambientes cresceram mais sobre as nossas vidas do que o ambiente de Jesus? Porque nós estamos ouvindo eles chamarem, eles dizerem venham, e nós estamos indo. E quando você vai, querido, para qualquer lugar, e qualquer lugar que você vai tem um ambiente. Quando você ouve qualquer lugar te chamando, te dizendo vem, e você vem, aquilo se desenvolve sobre a sua vida. O ambiente cresce. E debaixo do ambiente que você está, você vai encontrar 2 coisas, só 2 coisas. Ou a sua fé vai se desenvolver, ou você vai ser oprimido, ou você vai ser sufocado. Sabe, irmão, o chamado não é para fugirmos, é para nos aproximarmos. Só que o que nós estamos fazendo? Os ambientes que nós nos submetemos estão dizendo para nós: fuja, abandone, saia, esqueça disso, deixa isso para lá. Para que viver essa vida? Para que? Tem tantas coisas boas aí para eu poder aproveitar. Mas o chamado não é para você fugir, irmão, é para você aproximar. Agora olha algo interessante sobre Pedro, porque ele disse a Jesus: manda-me ir ter contigo andando sobre as águas. Pedro esperou o comando, irmão. Ô bicho esperto. Você acha que só porque Jesus falou sou eu sou eu, o Senhor de vocês, sou eu, Jesus, você acha que Pedro já saiu do barco e já foi em direção a ele? Não, Pedro esperou o comando. Se é o Senhor mesmo, então manda eu ir ter contigo. Escute, vai vendo. Pedro sabia que ele não podia confiar em si mesmo, porque Jesus, o nome de Pedro era Simão. Jesus mudou o nome de Simão para Pedro. Sabe qual é o significado do nome de Simão? Inconstante. Simão era inconstante. Por que Simão fala para Jesus: se é tu mesmo, manda-me ter contigo, e ele só vai depois que Jesus diz venha? Porque ele não confiava em si mesmo para andar sobre as águas. Ele precisava da palavra de Jesus para poder então ir. Pedro podia confiar naquilo que Jesus iria lhe dizer. É preciso uma palavra para a vida que não está em você, está nele. Você precisa viver, não precisa? A palavra que você precisa para viver não está em você, está nele. Portanto, venha, vá para ele. É preciso, querido, uma palavra para você andar em águas turbulentas. Quem aqui está em águas turbulentas? Você precisa de uma palavra. Vá para ele. É preciso se cercar do que sai da boca do Senhor. Aí está, querido, a sua proteção. Escute,
Escute, presta atenção no que eu vou te dizer. Se cerque, o que é que eu disse? Se cerque da palavra que sai da boca do Senhor, porque aí você vai encontrar três coisas. Pergunte para mim o que, pastor? Proteção, progressão e provisão. Quando você tem uma palavra de Deus, ou quando você se cerca das palavras do Senhor, você está protegido naquilo que Ele falou. Quando você se envolve com aquilo que sai da boca de Deus, você tem progressão, você avança. E quando você tem uma palavra que sai da boca do Senhor, você tem provisão. Proteção, progressão e provisão. Você e eu temos que aprender a nos cercar da palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor vai gerar esse ambiente sobre nós. É preciso que nos envolvemos com o ambiente da palavra, porque a Bíblia diz que há muitas vozes no mundo e todas elas têm um significado. Hoje você ouviu muitas coisas. Hoje muitas frequências buscaram conduzir você a vários lugares. E você até foi. Muito provavelmente você ouviu muitas frequências que vieram para tirar você de ter um tempo com Deus. Irmão, posso dar uma palavra? Domingo não é só dia de descanso, domingo é dia de encontro. Só que o que você faz no domingo? O que você faz no final de semana? Você ouve as vozes, você ouve as outras frequências te dizendo: eu trabalhei a semana inteira, agora é dia de curtir. Oba! Final de semana é dia de curtir, final de semana é dia de aproveitar. Eu vou sair, eu vou fazer, eu vou para lá, eu vou para cá. E quando você vê, o ambiente que você tinha que estar envolvido com o Senhor não existiu. Quem está me entendendo, diga amém. É nesse lugar onde a palavra se encontra, querido, que você se lembra do que foi dito e traz as promessas de volta à memória. É isso que pode te dar esperança. Escute, olha para mim. Sabe qual era a diferença de quando tínhamos esperança para hoje que não temos? Quer saber qual é a diferença? A diferença é que quando você tinha esperança, você estava se guardando numa palavra do Senhor. Quando você tinha esperança, você estava envolvido pelas promessas de Deus. Quando você tinha esperança, você estava cercado por aquilo que saía da boca do Senhor. Mas você perdeu a esperança, por quê? Porque você abandonou a palavra. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Querido, o que pode te dar esperança não saiu da boca do homem. O que pode te dar esperança não sai da sua conta bancária. O que pode te dar esperança não sai desse governo corrupto. O que pode te dar esperança não sai de outro lugar, sai da boca do Senhor. Por isso, se a sua mente está envolvida no ambiente dos problemas, você não vai encontrar esperança. Se a sua mente está cercada por um ambiente problemático, ninguém consegue encontrar saída. Se a sua mente está sobrecarregada e tudo que você vê são os problemas, como você vai encontrar esperança no meio das suas dificuldades, no meio das suas circunstâncias? Irmão, esperança é um lugar, esperança é uma pessoa, esperança é uma palavra. Por isso nós precisamos criar um ambiente para nós estarmos. E precisamos essencialmente aprender a entrar e permanecer no ambiente que Deus criou. Duas coisas que nós temos que fazer. Primeira delas, aprenda a entrar no ambiente que Deus criou. Porque quando você aprende a entrar no ambiente que Deus criou, você aprende a criar ambientes para você estar neles. Escute. Oh, meu Deus do céu, eu estou cheio da revelação esses dias. A gente estava vindo de viagem, até então não tinha palavra, não tinha nada pronto. Eu cheguei, quando eu coloquei o pé em casa, começou a vir uma enxurrada assim, de palavras, uma atrás da outra para mim, uma atrás da outra. Blá, 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 blá. Se envolva com a palavra, querido, porque quando você se envolve com ela, você cria um ambiente. Porque você, ao se envolver com a palavra, você está se envolvendo com o próprio Deus. E por se envolver com Ele, você consegue criar outros ambientes onde você pode estar. Os ambientes que estão sendo criados na sua vida é porque você tem estado em outras companhias diferentes.
Você tem ouvido outras palavras, você tem se submetido a outras frequências. Por exemplo, quando você chega numa casa que só há brigas, o que aconteceu lá? As pessoas que estão naquela casa criaram um ambiente de discórdia e de contenda. Já chegou em casa assim? Onde você chega lá, você coloca o pé para dentro, você fala, rapaz, tem alguma coisa ruim aqui. Aí, ó, tá vendo? É o creca. Em casa, no trabalho, em vários lugares, querido, você chega lá e você sente às vezes aquele clima hostil, pesado, aquele negócio, sabe, arrastado, que parece que se você der uma olhadinha para o lado vai criar uma confusão. Por quê? Porque as pessoas que estão lá, naquele ambiente, estão sobrecarregadas, elas estão com o espírito ali errado, de rivalidade, de contenda. Por quê? Porque o ambiente que elas vivem está reproduzindo aonde elas estão. Sabe por que as pessoas não se movem na presença de Deus? Porque não entram no ambiente de Deus. É por isso que muita gente chega nas igrejas e fica como morto e sai como morto, porque elas vêm para cá, mas elas não desenvolveram um ambiente pessoal para estar com Ele. Aí chega para cá, não sabe o que fazer, fica assim, ó. Fala, meu irmão. É o quê? Quando você chega numa casa, querido, onde há paz, é porque o ambiente de harmonia foi criado ali. Pessoas, escute, pessoas emanam frequência. Escute, olha para mim. Você está emanando frequência, mas a frequência que você emana é reflexo do ambiente que você vive. Jesus não precisava chamar demônio para vir à presença dele. Só o fato de ele pisar nos lugares, os demônios vinham até ele. O ambiente que eu e você estamos, querido, está emanando, está fazendo com que as coisas, sabe, sejam reproduzidas da nossa vida. E a resposta que nós estamos dando, a maneira como nós reagimos à palavra que ouvimos, a maneira como nós lidamos com a vida que carregamos, tudo está sendo reflexo do ambiente que nós estamos vivendo. Olhe para o ambiente da sua vida, irmão. Onde você está vivendo? Pelo que você está se cercando ou por quem você está se cercando? Escute, faça esse exercício. Olhe para o ambiente da sua vida. Esse final de semana foi um final de semana para eu olhar para o ambiente da minha vida. Irmão, entenda, quando você está no ambiente certo, no ambiente propício, acredite no que eu te digo, o Espírito testifica com o nosso espírito. Então ali uma realidade superior à da terra passa a vir sobre você, cai sobre você, e você passa a perceber coisas que você não estava percebendo, porque você estava vivendo no ambiente errado. Irmão, como eu pude perceber tantas coisas nesses dias. De quem você está se cercando? Quem são as pessoas que estão acompanhando você? Quem tem sido as suas amizades? Quem tem sido o seu socorro? Quem tem sido o seu ombro amigo? Quem tem sido as pessoas que você tem chorado? Quem tem sido as pessoas que você tem compartilhado as suas coisas pessoais? Quem? Deixa eu te dizer, entenda, essas pessoas também estão debaixo de uma frequência. Se for uma frequência errada, elas vão te colocar na mesma frequência delas. Mas se você se cercar de pessoas que estão andando com Deus, você vai entrar na frequência de Deus. Por isso, se você quer um ambiente de coisas novas, se cerque do novo. Ou eu quero viver algo novo de Deus, mas você não sai do ambiente velho. Quando Satanás chega para o Senhor, lembra lá no livro de Jó? Satanás chega para o Senhor e o Senhor vira para
para ele e fala assim: ó, viu meu servo Jó? Tem ninguém na terra igual a ele. Homem íntegro, reto, temente a Deus, que se aparta do mal. Ninguém sobre a terra se semelha a Jó. O que Satanás diz para Deus? Claro, bem podia. Satanás vira para Deus e diz assim: porventura não há razão para Jó temer você? Olha só o que Satanás diz, eu vou ler o texto. Jó, capítulo 1, do verso 9 ao 11. Olha, presta atenção no texto. Será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Satanás diz isso para Deus. Será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Agora ouça isso aqui. Não é verdade que tu mesmo, Senhor, puseste uma cerca, uma o quê? Uma o quê? Colocaste uma cerca ao redor dele, uma proteção ao redor dele? O Senhor mesmo colocou algo ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem. Abençoaste a obra de suas mãos, e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão e toca em tudo que ele tem, para ver se ele não vai blasfemar contra ti na tua face. Olha só o tanto que Satanás é astuto. Olha o tanto que o creca é maldoso. Irmão, não arrumou o nome para o diabo, agora é creca. Ele percebeu, ele viu, ele sabia que tinha algo ao redor dele. Deus havia cercado Jó. Deus havia cercado a vida de Jó, a casa de Jó, os filhos de Jó, tudo que Jó tinha. Quando você está debaixo da proteção de Deus, querido, se o diabo chegar a te tocar, sabe de uma coisa, foi porque Deus permitiu. Mas nós temos que nos cercar desse lugar, desse ambiente, aonde o que é de Deus aparece. Por que as coisas na vida de Jó multiplicou? Por que as coisas na vida de Jó eram abençoadas? Porque ele estava cercado de uma realidade de Deus. Esse é o tempo de você se cercar daquilo que é produtivo para a sua vida em Deus. Esse é o tempo de você levantar muros ao redor de si, mas não para afastar os outros de você, mas para preservar o que é de Deus na sua vida. Esse é o tempo de você usar o tempo com sabedoria. Esse é o tempo, irmão. Nós, por muitas vezes, nós dizemos, por muitas vezes vocês me ouviram dizer, esse é o tempo disso, esse é o tempo daquilo. Só que parece que quando a gente diz isso, parece que essas coisas não fazem tanto sentido para nós. Quando você ouve que esse é o tempo, talvez pareça que isso não faz sentido para você, mas eu quero te dizer de novo, esse é o tempo de você preservar aquilo que é de Deus na sua vida. Porque aquele que vem virá e não tardará, mas o meu justo viverá pela fé. Esse é o tempo, querido, de você usar o seu tempo com sabedoria. Paulo vai dizer para nós em Efésios, no capítulo 5, verso 15 e 16, isso aqui: portanto, tenham cuidado, tem o quê? Não é relaxo, não é displicência, não é cuidado. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e não vivam como tolos, mas como sábios. Como? Aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Algumas versões dizem assim, remindo o tempo, resgatando o tempo. É tempo de você resgatar seu tempo. Você e eu já perdemos tempo demais, está na hora de resgatar esse tempo perdido. Pastor, mas o tempo que se perdeu não tem como voltar atrás. No reino do Espírito tem. No reino do Espírito tem. Eu quero te dar uma palavra, que você perdeu com os dias passados, se você entrar em Deus, Deus restaura isso tudo, de uma noite para outra, de um dia para o outro. Agora veja, Paulo diz que os dias são maus. Os dias são maus porque a iniquidade tem se multiplicado. E tudo que o seu inimigo quer, querido, é derrubar, arrancar a proteção ao redor de você, para então te levar a um lugar de revolta com Deus. Escute, eu estou falando de você se envolver no ambiente, porque tudo que o diabo quer, o seu inimigo quer, porque os dias são maus, é arrancar você de ao redor desse ambiente. Ele quer tirar você daquilo que te cerca. Porque quando ele tira você daquilo que te cerca, sabe o que ele vai fazer com você? O que ele tentou fazer com Jó.
ele vai gerar uma revolta em você em relação a Deus. Porque o que Satanás falou para Deus? Arranca tudo que ele tem e você vai ver ele blasfemar contra você na sua face. Quando você perde esse lugar em Deus, você começa a culpar a Deus porque as coisas de Deus não acontecem na sua vida. Não, pastor, eu não culpo não culpo não. Culpa sim, irmão, culpa sim, culpa. Sabe por que culpa? Porque a gente muitas vezes sabe que tem promessa, e a gente sabe que está vivendo errado, e aí a gente fala assim, não, mas eu sei que eu estou errado, eu não culpo a Deus. Lá no fundo você culpa a Deus. Mas não é culpa de Deus você ter saído do ambiente dele, porque por ele você nunca jamais sairia de lá. Nenhuma revolta, querido, que era o que Satanás queria com que Jó fizesse. Porque, escute, a palavra blasfêmia, um dos significados dela é revolta. Quando alguém é blasfemo, é porque esse alguém é revoltado contra Deus. Uma pessoa que blasfema contra o Senhor, é uma pessoa que se revoltou contra Ele. Preste atenção, nenhuma revolta é mais prejudicial ao ser humano do que a revolta com Deus. Está revoltado com Deus? Está revoltado com pessoas? Deixa eu dizer, foi porque você saiu do ambiente que não deveria ter saído. Volte para lá. E não adianta ser revoltado com o Senhor, não tem sentido nenhum nisso. Porque a revolta contra Ele não vai prosperar, não vai fazer o seu caminho prosperar. Deus não é responsável pelos seus problemas, mas é a resposta para eles. Sabe, irmão, vamos lá, vou para o final. O que eu percebi nesses dias de viagem é que o ambiente faz diferença. Essa é a verdade. Se eu pudesse resumir para você, o ambiente faz diferença. O lugar onde você está vai determinar as coisas na sua vida. Ah, pastor, mas o mais importante não é a presença. Quando você vai para o ambiente dele, o que você acha que você vai encontrar lá? A presença dele, irmão. Se você vai para a presença dele, um ambiente se forma. Se você vai para o ambiente dele, a presença dele se manifesta. E quando você está num ambiente onde você consegue, irmão, eu literalmente consegui tocar. Sabe, eu sentia, aqui antes de eu começar a pregar para vocês, eu disse que eu sentia a unção fluir no meu corpo. Eu senti isso lá, muitas vezes, no meu rosto, no meu corpo. Por várias vezes eu tive a sensação de Jesus na minha frente, assim, ó. Eu tive visão, irmão, tive coisa que raramente eu tenho. Por quê? Porque o ambiente carregado da presença do Senhor vai manifestar algo do Senhor a você. Mas se você ficar escolhendo essa vidinha pacata, essa vidinha medíocre, de continuar aí na sua vidinha de qualquer jeito, você vai continuar do jeito que está. Muda a sua companhia, muda o seu ambiente e você vai entrar no novo de Deus. E o que mais eu percebi, querido, é que o ambiente te estimula. O ambiente te impulsiona, ele te anima, ele te desperta, ele te ativa, ele te empurra. Ele te quebranta, ele te faz pensar, ele te dá uma nova perspectiva. O ambiente certo vai liberar você para estar com ele. Eu sei que isso é difícil para alguns entenderem, mas se você propuser no seu coração, e tem graça para você fazer isso. Você não entendeu o que eu disse? Se você propuser no seu coração, e tem graça para você fazer isso, colocar no seu coração e começar a ir para Ele, você vai começar a entender que a presença dEle te capacita, que a presença dEle te levanta, que a presença dEle te renova, que a presença dEle te restaura, que a presença dEle te cura, que a presença dEle te anima, te fortalece, te dá esperança, te dá novas expectativas. Irmão, nós tivemos nesses dias lá um culto de 4h30 de culto. Irmão, por Deus no céu, pareceu 1 hora só. Não estou brincando. Daí virava assim e falava assim, rapaz, como que pode, cara, 4h30 de culto? Não, meu amigo, 12 horas, né, tem que estar mergulhado, não é no azeite, no óleo, né, para aguentar 12 horas de culto, irmão. Né, tem que estar muito ungido para fazer um negócio desse.
O que eu quero que você entenda é que 4h30 de culto pareceram apenas 1 hora. Porque, sabe por quê, irmão? Porque o ambiente de Deus te movimenta. O ambiente de Deus não deixa você parado, querido. O ambiente certo, com a presença certa, move você. E quando você se move, você não vê o tempo passar. 4h30, irmão, parecendo 1 hora, mas que gostoso. Que coisa boa, irmão. Mas como é que você acha que esses homens geraram esse ambiente? Da noite para o dia? Escolhendo viver para si mesmo? Escolhendo andar nos seus próprios caminhos? Andar debaixo dos seus próprios pensamentos? Dar voz à voz da sua própria cabeça? Se entregar ao seu próprio querer? Não, esses homens pagaram o preço de estar no ambiente aonde ele está, para gerar, querido, aonde eles estão, uma frequência onde Deus pode se manifestar. Todo e qualquer lugar onde as pessoas estão se movendo, algo está vibrando e acontecendo, querido, seja para o bem ou seja para o mal. Por isso, muito cuidado nos lugares que você está pisando, porque naquele lugar as pessoas estão vibrando, elas estão se movendo para o bem ou para o mal. Você está num lugar de bem, por que você não está vibrando como deveria? Agora mesmo, olha aqui para mim, vou terminar, agora mesmo, os nossos olhos não estão vendo o que precisa ser visto. Agora mesmo os nossos olhos não estão vendo, mas há um movimento invisível do Reino do Espírito. Os seus olhos não estão vendo, mas há anjos que se movem. Isso é uma realidade tão distante para nós, né, irmão? Eu falo que os anjos se movem, você só vai acreditar se ele aparecer na sua frente, sim ou não? Sim ou não? Mas a Bíblia diz que os anjos de Deus são ministros de Deus a favor daqueles que vão herdar a salvação. Tem anjos aqui para servir você. Você não está vendo, mas eles estão se movendo, porque no ambiente de Deus as coisas se movem. No ambiente de Deus ninguém fica aí com a cara fechada. No ambiente de Deus, quem entra triste sai alegre. No ambiente de Deus as pessoas se renovam. Há anjos que se movem, há provisões que chegam, há respostas que são enviadas, há sinais que se seguem. Cada uma dessas coisas que eu falei tem uma base bíblica. Cada uma dessas coisas que eu disse tem uma base bíblica. Há anjos que se movem, há provisões que chegam, há respostas que são enviadas. A resposta foi enviada para Daniel, irmão. Por quê? Porque Daniel vivia num ambiente de oração. No primeiro dia, a partir do momento que ele começou a orar, a resposta já foi enviada para ele. Jesus disse que os sinais seguiriam aqueles que creem, acompanharia aqueles que creem. Cadê os que creem? Amém. Então o sinal tem que seguir, tem que se mover, as coisas têm que acontecer. Amém. Jacó teve um sonho, e nesse sonho ele viu algo. Gênesis 28:12 vai dizer isso aqui, que Jacó sonhou. E olha o que Jacó sonhou. Ele sonhou que estava posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. No ambiente de Deus, as coisas estão acontecendo. Se as coisas estão paradas na nossa vida, é porque nós estamos no ambiente errado. Por que nós não estamos além? Porque nós estamos aquém do ambiente que nós precisamos estar de fato. Vá para sua casa, querido, e se pergunte: em qual lugar você tem andado? Onde você tem estado? Na companhia de quem? Quem tem sido os seus influenciadores? Quem tem sido aqueles que estão estimulando você? E eu quero te dar uma boa notícia: a escada que Jacó viu lá, ela está aqui. Os anjos que subiam e desciam lá, eles estão subindo e descendo aqui. Então escute, o que nós estamos precisando é mudar de ambiente. E eu não estou me referindo, querido, àqueles ambientes que estão comprometendo você. Mude os ambientes que estão te comprometendo, comprometendo você, a sua fé, a sua esperança, o seu progresso. O que não está te levando para frente, pode ter certeza de uma coisa: está levando você para trás.
O que não está fazendo você estar cada vez mais apaixonado pelo Senhor, amando cada vez mais o Senhor, cada vez mais forte nele, está fazendo o oposto disso. Eu não entendo porque que nós estamos, com o passar dos dias, ficando mais fracos. Ou melhor, eu entendo. Nós abandonamos o ambiente onde Ele está. Nós abandonamos a presença, mas é tempo de voltar para ela. Se você está contente com o lugar em que está, então permaneça aí. Mas se você entende que esse lugar está te limitando, mude de lugar. E eu estou falando no sentido espiritual, irmão. Às vezes a gente cai no erro. Não, é esse lugar aqui que está me limitando. Não, é você que se limitou, porque você saiu do lugar onde Deus está. Mude o seu ambiente no espírito. Nós precisamos de um encontro contínuo com Deus. Não um encontro esporádico, de vez em quando. Não ocasional, onde a gente se encontra 1 ou 2 vezes na semana, aonde Ele está. Nós precisamos de um encontro intencional, onde nós nos dirigimos para o lugar aonde nós o encontramos. A minha pergunta é: o que você vai fazer amanhã? Vai continuar vivendo a mesma vida, do mesmo jeito, dando a mesma resposta? Vai para o trabalho, volta para casa, faz a janta, lava a roupa, passa a roupa, vai dia, vem dia, mas o ambiente onde ele está mal é frequentado por nós. Você tem que fazer tudo que você tem que fazer, que o Senhor espera que você faça, mas há uma coisa que Ele espera que você faça, que você aprenda a colocar o lugar onde Ele está acima de qualquer outra coisa. Eu não sou contra certas coisas não, irmão. Deus proporciona o bem a nós, amém ou não? Mas quando Deus olha para nós, Ele fala assim: eu quero que esse aí desfrute de coisas boas dessa terra, porque Ele disse que nós comeremos melhor do que? Dessa terra. Só que quando Deus compara o bem dessa terra com o bem de estarmos na presença dEle, o que você acha que é melhor? É o bem de estarmos com Ele. Ele vai te proporcionar o bem das coisas dessa terra, mas Ele espera que você desfrute daquilo que é melhor estando com Ele. Crie esse ambiente, um ambiente de oração. Escute, sempre há algo tentando mover você. No momento em que você, escute, no momento em que você decidir se mover para Deus, o diabo tentará mover você para a direção oposta dele. No momento em que você decidir se mover para a oração, o diabo vai se mover para parar você. No momento em que você decidir se mover para ofertar, o diabo vai se mover para amarrar suas mãos. No momento em que você decidir se mover para qualquer coisa que seja de Deus, aonde Deus está e que Ele espera que você faça, o diabo não vai ficar parado. Mas eu quero te dar uma palavra maior do que está em você. Amém. Use a força de dentro de você. Não use a sua carne, não. A sua carne não vai te levar a lugar nenhum. Use a força dentro de você. E por meio dela você pode ir além. Quem recebe essa palavra? Fica de pé no seu lugar.